profeta Daniel foi o quarto dos chamados profetas maiores. Nada se sabe sobre a sua vida, além do que é relatado no livro do Antigo Testamento que traz o seu nome. Daniel foi um israelita de linhagem nobre e real, levado cativo de Judá para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Isso aconteceu aproximadamente em 605 a.C., no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá. Na Babilônia, juntamente com outros companheiros com qualidades semelhantes a ele, Daniel foi educado para o serviço no Império Babilônico, sendo instruído sobre a língua e a civilização dos caldeus. Dentre os companheiros do profeta Daniel na Babilônia, o relato bíblico relatam 3 nomes: Ananias, Misael e Azarias, também conhecidos por seus nomes babilônicos Sadraque, Mesaque e Abednego. Conforme o costume babilônico, que atribuía nomes às suas divindades, Daniel também recebeu outro nome, no caso Beltesazar. O rei da Babilônia determinou que fossem servidos aos jovens capturados as mesmas iguarias que eram servidas nos banquetes reais da corte pagã. Porém, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então Daniel conversou com o chefe dos eunucos para que ele não precisasse comer daquele banquete. Inicialmente foi feito um acordo para que durante 10 dias fosse servido a Daniel e seus 3 amigos apenas legumes e água. Ao final dos 10 dias, eles seriam examinados e comparados com os demais jovens que estavam se banqueteando com as iguarias do palácio. Após os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos estavam com um aspecto mais saudável do que qualquer outro jovem da corte. A Bíblia diz que Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel, Deus também lhe deu entendimento em toda visão e sonhos. Quando o período de treinamento determinado por Nabucodonosor terminou, os jovens foram conduzidos à presença do rei. Na ocasião, a Bíblia diz que não foram achados outros jovens tão capazes como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Isto fez com que eles ficassem assistindo diretamente diante do rei Nabucodonosor e suas várias perguntas sobre todos os assuntos dos quais se exigiam conhecimento e sabedoria. Daniel e seus 3 amigos se mostraram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do reinado babilônico. Inicialmente, o profeta Daniel ganhou reputação interpretando os sonhos do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor havia tido um sonho que lhe deixou perturbado, e ele convocou os magos, encantadores, feiticeiros e os astrólogos, pedindo-lhes que eles revelassem não só o significado do sonho, mas o próprio conteúdo do sonho. Entretanto, eles não foram capazes de revelar o sonho ao rei, o que fez com que Nabucodonosor ordenasse que todos os sábios da Babilônia fossem executados, incluindo Daniel e seus amigos. Ao saber disso, Daniel pediu um prazo para que ele revelasse ao rei o conteúdo do sonho e a interpretação do mesmo. Então, através de divina revelação, Daniel contou o sonho não revelado pelo rei, bem como a sua interpretação, que incluía a destruição do reino de Nabucodonosor. Impressionado com o que aconteceu, Nabucodonosor honrou a Deus e recompensou Daniel com presentes preciosos, colocando-o como governador de toda a província da Babilônia, além de principal chefe de todos os sábios. Mais tarde, o rei Nabucodonosor voltou a ter outro sonho da parte de Deus. Tal sonho envolvia o processo de humilhação ao qual o monarca seria submetido, devido ao seu orgulho e soberba. Depois dessas coisas, por pelo menos 20 anos, nada foi registrado sobre Daniel. Alguns estudiosos acreditam que ele tenha de certa forma perdido alguma posição depois da morte do rei. O profeta só aparece em cena novamente por ocasião de um episódio ocorrido já durante o reinado de Beltesazar, que exercia o domínio da Babilônia com seu pai Nabolino. Beltesazar deu uma festa e acabou ordenando que trouxessem as taças de ouro e prata que Nabucodonosor havia tomado do templo de Jerusalém, para que fossem profanadas por ele e seus convidados. Mas num determinado momento, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever na parede do palácio. Quando nenhum dos sábios da Babilônia pôde desvendar o que havia sido escrito,
a rainha-mãe lembrou-se de Daniel, que acabou sendo convocado para interpretar a inscrição na parede. De acordo com a interpretação do profeta Daniel, a inscrição misteriosa na parede era uma referência à sentença sobre a conquista da Babilônia. A interpretação exata dada pelo profeta Daniel foi a seguinte: Deus contou os dias do teu reinado e determinou seu fim. Foste pesado na balança e achado em falta. Teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Tudo sucedeu conforme a interpretação do profeta Daniel. Dário Medo matou Beltesazar e conquistou a Babilônia naquela mesma noite. Quando Dário tomou a Babilônia, logo ele reconheceu a habilidade e a capacidade do profeta Daniel. Dário separou 120 governadores de províncias e também escolheu 3 homens para agirem como supervisores dos governadores, ao qual Daniel estava entre os 3 supervisores. O profeta Daniel, porém, começou a se destacar entre os supervisores, e o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os governadores e os outros supervisores começaram a tentar derrubar Daniel. Como não encontraram nada que pudesse usar contra Daniel, então eles tramaram uma conspiração que afrontava a lei de Deus e colocava Daniel numa posição sem saída. O plano consistia em fazer com que o rei estabelecesse um decreto de que durante 30 dias todas as orações deveriam ser direcionadas à pessoa do rei. Quem desobedecesse seria atirado na cova dos leões. Daniel não se abalou com tal decreto. Ao contrário, como de costume, o profeta orava 3 vezes ao dia em seu quarto, no andar de cima, aonde as janelas davam para Jerusalém. Como parte da conspiração, os homens ficaram vigiando o profeta Daniel, e assim que o encontraram orando a Deus, correram para contar ao rei. Ao ouvir sobre a desobediência do profeta, Dário ficou muito entristecido e tentou salvar Daniel até o fim do dia. Porém, os homens que tramaram contra o profeta Daniel trataram de garantir que o decreto fosse cumprido e Daniel fosse lançado na cova dos leões. No dia em que Daniel foi lançado na cova dos leões, o rei foi para casa e não conseguiu dormir. Quando o dia amanheceu, o rei se levantou depressa e correu para a cova dos leões. Aflito, Dário chamou pelo profeta Daniel. Ao ouvir o chamado do rei, Daniel respondeu dizendo que Deus havia mandado seu anjo para fechar a boca dos leões. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirasse Daniel da cova. Em contrapartida, o rei ordenou que aqueles que se levantaram contra Daniel fossem atirados juntamente com suas famílias na cova dos leões. Por fim, ele ainda editou um decreto para que todos temessem e reverenciassem ao Deus de Daniel. E para terminar, nós podemos resumir a vida de Daniel da seguinte maneira: ele foi uma pessoa íntegra e justa, temente a Deus acima de qualquer coisa. Ele nunca aceitou se corromper, por maior que fosse o tesouro que lhe oferecesse. Daniel era fiel a Deus, mesmo que perdesse a sua vida. A história de Daniel também nos ensina que é possível buscar a Deus mesmo em uma terra estranha, mergulhada no paganismo. Provavelmente o profeta Daniel alcançou os 90 anos de idade, vivendo aproximadamente 583 anos antes do nascimento de Cristo.